Ver mais de volta, e você sabe o que é planejamento sucessório e herança digital? São assuntos do nosso quadro Seus Direitos de hoje, então roda a vinheta. São assuntos que estão em evidência, inclusive, né? E olha, perder um ente querido é um momento muito difícil e lidar ao mesmo tempo com a burocracia que envolve esse processo se torna ainda mais complicado. Mas é necessário que alguém fique responsável por esses procedimentos. Um deles é a herança digital, que pode auxiliar o planejamento sucessório e na deliberação de relações aos bens digitais. O advogado Conrado Paulino da Rosa chega agora via Meet para falar para a gente e conversar sobre esses assuntos. Doutora, primeiro, para a gente entender e explicar, né, o que é planejamento sucessório. Boa tarde. Bom, boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que nos assiste. Planejamento sucessório são ferramentas que estão à disposição de forma até muito mais acessível do que as pessoas imaginam, que servem para que a gente possa ter atitudes que após a morte vão ter efeito. Claro que essa é uma situação, Diego, que infelizmente ainda não faz parte da realidade do brasileiro, porque a gente talvez por não querer que a morte se aproxime, a gente não quer falar sobre isso, né? Eu lembro que eu tive uma avó que, inclusive, ela nem ia a velório de outras pessoas, que ela dizia que não era vista, não era lembrada. Talvez por isso faz com que o brasileiro ainda não tenha essa cultura de prevenção. Mas o planejamento sucessório são algumas atitudes que a pessoa vai tomando ao longo da vida, considerando já preparar o momento da sua morte. É que é uma questão muito mais cultural, né? Que os pais, os mais velhos precisam compartilhar com os filhos, né? Ter uma mente um pouco mais aberta para isso. Mas essas ferramentas, elas estão disponíveis? Como a pessoa faz para, por exemplo, busca um advogado, o advogado já pode esclarecer isso, né? Para a pessoa, para a família. Claro, o advogado ou defensor público, ele pode apresentar quais são as alternativas mais vantajosas para cada família, porque pode ser que cada um dos teus telespectadores tenha lá uma família de amigos com o mesmo número de filhos e as ferramentas de planejamento sucessório serem diferentes daquelas que vão ser aplicadas na sua família. E tem mais, muitos desses instrumentos também podem ser feitos diretamente no tabelionato de notas. Então, o que acontece são atitudes muito simples do que as pessoas imaginam, como, por exemplo, o ato de você escolher o regime de bens num casamento ou numa união estável, também vai trazer consequências depois da morte. Isso por quê, Diego? Porque a nossa legislação atribui como um critério para que o viúvo ou a viúva participe da herança junto com os filhos a partir dos regimes de bens. Então é importante que as pessoas saibam que no momento que eu escolho, ou até mesmo quando eu deixo de escolher o regime de bens, porque a gente tem como regra geral no Brasil o regime de comunhão parcial de bens, eu já estou fazendo uma escolha de planejamento sucessório. Certo, e olha, o que é a herança digital, enfim, porque tem muito a ver também com a facilitação para depois a questão do inventário, por exemplo, né? São caminhos que se abrem, né, para deixar esse processo um pouco mais fácil, né, de entender e de se resolver. É que o planejamento sucessório ele pode envolver o patrimônio, que podem ser bens móveis ou imóveis, como uma casa, um terreno, um carro, mas também envolvem situações quanto ao local de sepultamento ou o método que a pessoa pretende de destinação do seu cadáver, mas também hoje, no mundo digital, Diego, a gente tem se preocupado como vão ficar os bens que são chamados de bens digitais, como, por exemplo, os arquivos que alguma pessoa ela compartilha na sua nuvem e até mesmo os perfis de redes sociais. Porque, afinal de contas, todo mundo hoje, ou quase todo mundo, utiliza plataformas online e aí hoje uma das situações que a gente se preocupa quando vai fazer um testamento é já destinar de que forma vai ser administrada essa herança digital quando a pessoa vier a falecer. Doutor, para a gente encerrar, nós temos pouco tempo, mas existe uma regulamentação para isso e como a pessoa pode fazer para ter mais informações acerca desse assunto que está tão em evidência? Sem dúvida é procurar orientação jurídica, considerando que a questão da privacidade é o que nos preocupa. Certamente nenhum de nós gostaria que as suas conversas via algum aplicativo pudessem ser acessadas. E aí vem a importância desses instrumentos que o testamento pode ajudar nesse caminho. Muito obrigado pela participação, pelas orientações e, claro, que
é assunto para um programa inteiro, né? Você esclarecer esse tipo de situação, né? Fico à disposição, Diego. Uma boa tarde a todos. Ok, muito obrigado pelas informações. Está aí então, né? Procurem um advogado, procurem o defensor público